Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. Você já parou para pensar no poder de uma palavra sussurrada no ouvido certo? Os eventos que você está prestes a conhecer aconteceram em um bairro como qualquer outro, onde as janelas têm ouvidos e as paredes falam. Dizem que quem planta, vento colhe tempestade. Mas e quando a tempestade vem de onde menos se espera? Esta é a história de Conceição Santos, uma mulher que descobriu que algumas verdades são melhor deixadas em paz. Antes de prosseguirmos, um aviso. Esta narrativa contém elementos que talvez façam você repensar cada palavra que sai da sua boca. Conceição Santos acordava todo dia às 5:30 da manhã. Não porque precisava, mas porque era nesse horário que a vizinhança começava a se mexer. E ela não podia perder nada. Desde a janela da cozinha, tinha vista privilegiada para 3 casas da frente e ainda conseguia espiar o movimento da esquina. Era o que ela chamava de seu posto de observação. Aos 62 anos, aposentada da escola onde trabalhou como merendeira por 30 anos, Conceição havia encontrado uma nova profissão: ser a central de informações do bairro Jardim, 10 Flores. Não havia um casamento desfeito, uma traição descoberta, ou uma dívida em atraso que não passasse primeiro pelo crivo dela. E ela tinha um talento especial para temperar as histórias, como quem adiciona pimenta na comida, para dar mais sabor. Sua casa era um ponto de encontro natural. A localização ajudava menos bem no meio da rua, com uma varanda ampla, onde ela colocava 2 cadeiras de plástico e uma mesinha. Todo mundo que passava era convidado para um cafezinho e ninguém saía de lá do mesmo jeito que chegou. Conceição tinha o dom de fazer as pessoas falarem mais do que pretendiam. Ela dizia que estava apenas cuidando da comunidade. Afinal, as pessoas precisavam saber com quem estavam lidando, não é mesmo? Se o açougueiro da esquina estava vendendo carne estragada, se a dona da padaria estava enrolando no troco, se aquela família nova tinha procedência duvidosa, era um serviço público, segundo ela. Mas a verdade é que Conceição sentia um prazer genuíno em cada revelação, em cada segredo descoberto. Era como resolver um quebra-cabeças todos os dias. E quanto mais complicada a situação, mais ela se empolgava. Dizia sempre: mentira tem perna curta, mas verdade tem asas de águia. A rotina dela era quase cirúrgica. Café da manhã, na varanda, observando um movimento. 9 horas, ida ao mercado, não tanto pelas compras, mas pelas conversas nos corredores. 10:30, visita à farmácia, onde sempre tinha alguém comprando remédio e disposto a contar o motivo. 12:00, almoço rápido e volta para a varanda. Tarde inteira olhe, até o movimento diminuir. Era assim há mais de 5 anos, desde que se aposentou, e funcionava perfeitamente. Conceição conhecia a vida de cada morador num raio de 3 quarteirões. Sabia quem estava passando dificuldade, quem estava traindo, quem estava mentindo. E essa informação tinha valor. Não que ela pedisse dinheiro. Por isso, não era esse tipo de pessoa. Mas as informações criavam uma rede de favores. Um desconto aqui, uma indicação ali, um jeitinho acolá. Todo mundo devia alguma coisa para Conceição Santos. E ela gostava dessa posição. Até que chegou aquele homem novo na rua. Se chamava Vicente. Tinha uns 40 anos. E alugou a casinha no final da rua, a que ficava meio escondida atrás da árvore grande. Era discreto demais para o gosto de Conceição. Não cumprimentava ninguém direito. Não parava para conversar. Não dava informação sobre si mesmo. Isso a incomodava profundamente. Durante 2 semanas, ela tentou descobrir alguma coisa sobre ele. Perguntou para o dono da casa. Perguntou para o carteiro. Perguntou para quem cruzasse com ele na rua. Nada. O homem era uma página em branco. E isso deixava a Conceição inquieta. Foi então que ela decidiu preencher essa página em branco com a própria imaginação. Começou devagar, como sempre fazia. Uma suspeita aqui, uma observação ali. Disse para a vizinha do lado que achou estranho o Vicente receber correspondência em nome diferente. Contou para o padeiro que viu um movimento suspeito na casa dele de madrugada. Comentou na farmácia que o homem parecia estar sempre olhando por cima do ombro, como quem tem algo a esconder.
e as pessoas começaram a prestar atenção. Como sempre acontecia quando Conceição plantava uma semente de desconfiança. Oh, Q, você faria se descobrisse que sua vizinha de confiança estava fabricando histórias sobre pessoas inocentes, apenas porque não conseguia aceitar que algumas pessoas preferem viver em paz? A história que Conceição inventou sobre Vicente começou simples, mas foi crescendo, como erva daninha. Primeiro, ela espalhou que ele recebia muitas cartas de advogados. Depois, que tinha visto ele queimando papéis no quintal de madrugada. Em seguida, que uma mulher havia aparecido na casa dele chorando e saído correndo. Nada disso havia acontecido, mas Conceição contava com tanta convicção que as pessoas acreditavam. Ela sabia como dar detalhes convincentes como pausar hora certa, como baixar a voz quando a informação era mais delicada. Era uma artista da mentira disfarçada de preocupação. Em menos de um mês, todo o bairro sabia que Vicente estava fugindo de alguma coisa. As teorias variavam. Dívida com agiotas, processo criminal, família abandonada em outra cidade. Conceição alimentava todas elas, nunca confirmando nada diretamente, mas sempre acrescentando um detalhe novo que fazia a história parecer mais verossímil. O resultado foi inevitável. Vicente começou a ser evitado. O açougueiro passou a atendê-lo com cara feia. A padeira contava o troco dele com desconfiança extra. As crianças foram proibidas de brincar perto da casa dele. O homem, que já era discreto por natureza, tornou-se completamente isolado. Conceição observava tudo da sua varanda com satisfação. Mais uma vez, ela havia conseguido revelar a verdade sobre alguém, mesmo que essa verdade tivesse sido criada inteiramente por ela. Mas foi então que coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, foram os sonhos. Conceição começou a sonhar com Vicente, mas não o Vicente que ela conhecia. Era um Vicente diferente, mais magro, com olhos profundos e tristes. Nos sonhos, ele estava sempre em pé na frente da casa dela, apenas olhando, não falava nada. Não fazia nada, apenas olhava com uma expressão de decepção infinita. Ela acordava desses sonhos com uma sensação estranha no peito, uma mistura de culpa e medo que ela não conseguia explicar. Tentava afastar esses sentimentos, lembrando os seios que estava, apenas protegendo o bairro, mas a sensação persistia. Depois vieram as coincidências. Conceição começou a encontrar Vicente em lugares impossíveis, na fila do banco, quando ela tinha certeza de que ele havia entrado na padaria, não Nene Bus, quando ela o tinha visto caminhando na direção oposta 5 minutos antes. No mercado, parado no corredor dos produtos de limpeza, sempre com aquele olhar triste e profundo. Quando ela tentava se aproximar, ou chamava seu nome, ele desaparecia entre as pessoas, como se nunca tivesse estado ali. Conceição começou a questionar sua própria sanidade. Será que estava inventando essas aparições também? Será que a idade estava cobrando seu preço? Mas as visões continuavam. Sempre no momento em que ela menos esperava. Foi numa terça-feira de manhã que ela recebeu uma visita inesperada. Uma mulher elegante, de uns 50 anos, bateu na porta dela, se apresentou como irmã de Vicente e disse que precisavam conversar. Sentaram-se na varanda, no mesmo lugar onde Conceição havia espalhado tantas histórias. A mulher falou com calma, mas suas palavras eram como lâminas afiadas. Vicente Reivia se mudado para o bairro porque estava se recuperando de uma depressão severa. Havia perdido a esposa em um acidente e precisava de um lugar tranquilo para se curar. Não falava com os vizinhos porque ainda tinha dificuldade para socializar. As correspondências eram do psicólogo e do médico. O isolamento era parte do tratamento. E agora, por causa das fofocas, ele havia decidido se mudar novamente. Estava se sentindo perseguido, rejeitado, incompreendido. Todo o progresso que havia feito estava sendo perdido. A irmã de Vicente olhou nos olhos de Conceição e disse: "A senhora destruiu um homem que já estava destruído. Espero que consiga dormir bem à noite sabendo disso." Depois que a mulher foi embora, Conceição ficou sozinha na varanda, pela primeira vez em anos, sem conseguir observar o movimento da rua. As palavras da irmã de Vicente ecoavam na sua cabeça, como um
Sino fúnebre. A senhora destruiu um homem que já estava destruído. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. E quando finalmente adormeceu, Vicente estava lá novamente. Mas desta vez, ele não estava apenas olhando. Desta vez, ele estava falando. E o que ele dizia fazia o sangue de Conceição gelar nas veias. O que você faria se descobrisse que suas mentiras criaram uma prisão não apenas para a vítima, mas também para você mesma? Vicente se mudou numa quinta-feira cinzenta, quando o céu estava carregado de nuvens que prometiam tempestade. Conceição assistiu da janela, enquanto ele colocava suas poucas coisas num caminhão pequeno. Queria se aproximar, pedir desculpas, explicar que não teve má intenção, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali, paralisada, vendo o homem que ela havia destruído desaparecer para sempre da sua vida. Mas Vicente não desapareceu. Nas semanas seguintes, ele começou a aparecer com mais frequência, não mais em locais públicos, onde ela poderia questionar sua sanidade. Agora, ele aparecia na casa dela. De manhã, quando ela abria a janela da cozinha, ele estava do outro lado da rua, parado debaixo da árvore. À tarde, quando ela saía para regar as plantas, ele estava sentado no muro da casa da frente. À noite, quando ela ia trancar a porta, ele estava na calçada, sempre com aquele olhar triste e acusador. Conceição tentou conversar com ele várias vezes. Gritava da janela, saía na rua, caminhava na direção dele. Mas Vicente sempre desaparecia antes que ela pudesse chegar perto. Como fumaça que se dissipa no vento, a situação começou a afetar sua rotina. Ela não conseguia mais se concentrar nas conversas com os vizinhos. Estava sempre olhando por cima do ombro, procurando Vicente. As pessoas começaram a notar sua distração, sua ansiedade. Ironicamente, Conceição Santos, a mulher que sabia tudo sobre todo mundo, havia se tornado um mistério para seus próprios vizinhos. Foi então que ela começou a sentir na pele o que havia feito com Vicente. Os cochichos quando ela passava, os olhares desconfiados, as conversas que paravam abruptamente quando ela se aproximava. Alguém havia espalhado que ela estava ficando maluca, que estava vendo coisas, que talvez fosse hora de procurar ajuda. A ironia era cruel e perfeita. Conceição Santos, que havia passado anos espalhando boatos sobre outros, agora era vítima dos próprios boatos. E descobria que ser do outro lado da fofoca era muito mais doloroso do que imaginava. Mas o pior ainda estava por vir. Uma manhã, ela acordou e Vicente estava dentro da casa dela, sentado na cadeira da cozinha, tomando café como se fosse um convidado esperado. Conceição ficou paralisada na porta, sem conseguir gritar ou correr. Vicente a olhou com aquela expressão triste e familiar. Mas agora havia algo diferente em seus olhos. Uma compreensão profunda, como se ele soubesse exatamente o que ela estava passando. A senhora sabe por que eu estou aqui? Ele disse com uma voz que parecia vir de muito longe. Conceição tentou responder, mas as palavras se recusaram a sair. Vicente continuou. Cada mentira que a senhora contou sobre mim criou uma corrente. E agora essa corrente nos liga para sempre. Ele se levantou da cadeira e caminhou até ela. Conceição queria correr, mas seus pés estavam pregados no chão. Vicente parou bem na frente dela e sussurrou. A língua que não descansa jamais encontrará paz. Quando Conceição piscou, ele havia desaparecido, mas a xícara de café ainda estava quente na mesa. A partir daquele dia, a saúde de Conceição começou a declinar rapidamente. Ela não conseguia mais comer direito, não conseguia dormir, não conseguia manter uma conversa coerente. Os vizinhos, que antes vinham buscar fofocas, agora evitavam sua casa. O isolamento que ela havia imposto a Vicente, agora era seu. Numa manhã de domingo, 3 meses depois da mudança de Vicente, Conceição não apareceu na varanda no horário habitual. A vizinha do lado, preocupada, foi verificar e encontrou-a desfalecida na cozinha. Ataque cardíaco, disse o médico. O coração simplesmente parou de lutar. O velório de Conceição Santos foi no salão da igreja. E para surpresa de muitos, pessoas que ela havia ajudado com suas informações, pessoas que ela havia prejudicado com suas mentiras, pessoas que simplesmente queriam ver o fim de uma era
no bairro Jardim das Flores, no meio da cerimônia, quando o padre fazia suas orações finais. Um homem entrou silenciosamente no salão. Era Vicente, ou pelo menos parecia ser Vicente. Ele caminhou até o caixão, olhou por um longo momento para o rosto sereno de Conceição e colocou uma flor branca sobre seu peito. Então ele se curvou e sussurrou algo no ouvido dela. As pessoas que estavam mais perto juraram ter ouvido. Agora a senhora pode descansar. A língua finalmente se calou. Vicente se virou e caminhou em direção à saída. Várias pessoas tentaram segui-lo, queriam falar com ele, talvez se desculpar pelo que havia acontecido. Mas quando chegaram à porta da igreja, ele havia desaparecido. Mais tarde, alguém teve a curiosidade de procurar Vicente na cidade. Descobriram que ele havia morrido 2 semanas antes do velório de Conceição, em um hospital da cidade vizinha. Morte natural, disseram os médicos. O coração parou de bater durante o sono. Dizem que quem planta vento colhe tempestade. Cansei. Santos plantou mentiras e colheu solidão. Mas talvez no final tenha encontrado a paz que tanto fugiu dela em vida. E Vicente? Bem, Vicente finalmente teve sua vingança servida fria, como dizem que é a melhor forma. Hoje, a casa de Conceição está vazia, com uma placa de aluga-se balançando no vento. A varanda onde ela passou tantas horas espalhando histórias está silenciosa. E os vizinhos aprenderam que algumas verdades são pesadas demais para carregar. E algumas mentiras têm pernas longas demais para fugir delas. Se esta história fez você pensar 2 vezes antes de repetir aquela fofoca que ouviu, então talvez Conceição Santos não tenha morrido em vão. Afinal, como diziam os antigos, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E às vezes, o que não queremos ouvir vem de lugares que jamais esperaríamos. A língua que não descansa, Andeia encontra. Quem a faça calar.